Meu marido gritou: "Nosso filho morreu por sua causa", e limpou minha conta. Eu o encontrei no cassino, com outra pessoa. As palavras ainda ecoam em cada canto da minha alma, cada sílaba um punhal que se recusa a perder o fio. Naquele momento, de pé na nossa cozinha no Tatuapé, observando o homem que amei por 32 anos se transformar em um estranho, senti que algo dentro de mim também morria. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso parecer familiar? Eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso vai me ajudar a continuar abrindo meu coração. Meu nome é Lúcia e tenho 71 anos. Nos últimos 3 anos, tenho vivido com um luto tão pesado que parece que estou carregando uma mala cheia de pedras para onde quer que eu vá. Meu filho Davi morreu de leucemia aos 35 anos, deixando para trás um mundo que de repente se tornou silencioso demais, vazio demais, frio demais. Mas o que quase me destruiu não foi apenas perdê-lo. Foi descobrir que as pessoas por quem passei minha vida inteira protegendo, nutrindo e me sacrificando, estavam planejando minha destruição o tempo todo. Todas as manhãs, eu acordo no meu pequeno apartamento em Pinheiros. O piso de madeira range com o mesmo som familiar que faz há 15 anos, mas agora esse rangido parece diferente. Parece solitário. O cheiro de café pilão se mistura com o mofo de livros antigos nos quais não consigo mais me concentrar para ler. Na prateleira, as fotos de Davi me observam passar pela minha rotina diária como um fantasma assombrando a própria vida. Antes que tudo desmoronasse, meus dias seguiam um padrão desgastado por décadas de devoção. Acordar às 6, fazer café para o Ricardo, meu marido há 32 anos. Preparar o café da manhã dele exatamente como ele gostava. Pão na chapa com requeijão, café com leite na xícara grande, nunca na pequena, e uma fatia de mamão. Passar suas camisas enquanto ele tomava banho, garantindo que o colarinho estivesse perfeito, porque Deus me livre se alguém no escritório de seguros dele visse uma ruga. Eu passava minhas manhãs limpando nossa casa no Tatuapé, aquela que compramos quando Davi tinha 12 anos e nossa filha Sara, 15. 3 quartos, 2 banheiros, um pequeno quintal onde eu cultivava tomates e manjericão. Ricardo sempre reclamava do financiamento, mas eu amava aquela casa. Ela representava tudo pelo que eu tinha trabalhado, tudo que eu sonhei em dar aos meus filhos. Minhas tardes pertenciam às necessidades de outras pessoas. As consultas médicas de Davi após seu diagnóstico. Levá-lo às sessões de quimioterapia no Hospital Sírio-Libanês, segurando sua mão enquanto o veneno gotejava em suas veias, prometendo a ele que tudo ficaria bem, mesmo quando os rostos dos médicos diziam o contrário. Fazer compras no supermercado, cozinhar o jantar, garantir que todos tivessem roupas limpas, barrigas cheias e alguém para ouvir seus problemas. Eu trabalhava meio período na biblioteca pública da Rua da Consolação, guardando livros e ajudando as pessoas a encontrar histórias que pudessem confortá-las da mesma forma que os livros sempre me confortaram. R$ 30 por hora. 15 horas por semana. Não era muito, mas era meu. Minha pequena contribuição para nossa casa. Meu pequeno pedaço de independência. Eu amava a dignidade silenciosa daquele trabalho. A maneira como os frequentadores agradecidos sorriam quando eu os ajudava a encontrar o romance perfeito ou o material de pesquisa para seus trabalhos da faculdade. Mas até mesmo aquele simples trabalho se tornou outra fonte de culpa. Ricardo revirava os olhos quando eu mencionava meu trabalho. Brincando de bibliotecária de novo? Ele dizia, como se meu desejo de ser útil fora de casa fosse algum jogo infantil. Talvez você devesse se concentrar no que realmente importa. O que realmente importava, segundo Ricardo, era manter todos felizes. Garantir que Davi tivesse tudo o que precisava durante sua doença. Mandar dinheiro para Sara quando o marido dela perdeu o emprego. Cobrir o custo da escola particular para nossos netos porque a escola pública no bairro deles não era boa o suficiente. Pagar por férias em família que eu não podia bancar porque tempo em família não tem preço. Eu tinha R$ 250 mil na minha poupança. Dinheiro que acumulei ao longo de 20 anos de orçamento cuidadoso, aproveitando promoções, comprando marcas mais baratas
e dizendo não a mim mesma para poder dizer sim a todos os outros. Eu economizei esse dinheiro comendo sobras enquanto preparava refeições frescas para minha família, usando o mesmo casaco de inverno por 8 anos enquanto comprava novos para os netos, cortando meu próprio cabelo em vez de ir a um salão. Aquele dinheiro representava cada pequeno sacrifício que eu havia feito, cada vez que eu escolhia as necessidades deles em vez das minhas. Era meu cobertor de segurança, minha prova de que eu era uma boa esposa e mãe, minha apólice de seguro contra um futuro incerto. Eu nunca o gastei frivolamente. Eu nunca o gastei nem mesmo em necessidades para mim, a menos que fosse absolutamente inevitável. Quando Davi ficou doente, não hesitei. Pegue o que precisar da minha conta, eu disse a Ricardo. Nada importa, exceto ajudá-lo a ficar bom. 70 mil para tratamentos experimentais não cobertos pelo plano de saúde. 40 mil para uma segunda opinião de um especialista em Porto Alegre. 60 mil para medicamentos que prometiam esperança, mas entregavam decepção. Milhares a mais para contas de hospital, taxas de estacionamento, custos de hotel durante tratamentos fora da cidade, equipamentos médicos que ele precisava em casa. Eu dei tudo de bom grado. De que adianta o dinheiro quando seu filho está morrendo? Mas Davi morreu de qualquer maneira. Numa manhã de terça-feira em outubro, com a luz do outono filtrando pela janela do hospital e sua mão esfriando na minha. Eu vi a vida deixar seus olhos e senti algo fundamental se quebrar dentro de mim, algo que nunca cicatrizaria da mesma forma. O funeral custou 80 mil reais. Ricardo escolheu o caixão caro, os arranjos de flores elaborados, a recepção com buffet depois. Ele merece o melhor, ele disse. E eu concordei, mesmo que o saldo da minha poupança tenha caído para 40 mil reais. Mesmo sabendo que Davi teria preferido algo mais simples, mais íntimo. Na recepção, realizada no salão da paróquia Nossa Senhora Aparecida, eu me movia entre a multidão de enlutados como se estivesse debaixo d'água. As pessoas me abraçavam, sussurravam condolências, me contavam histórias sobre a bondade de Davi. Mas eu me sentia separada de tudo aquilo, envolta em um luto tão espesso que abafava todos os sons, embaçava todas as cores. Foi quando notei algo estranho pela primeira vez. Ricardo continuava desaparecendo. Num momento ele estava ao meu lado recebendo pêsames dos vizinhos. No momento seguinte ele havia sumido. Quando voltava, cheirava a cigarro, embora tivesse parado de fumar há 10 anos. Seus olhos corriam nervosamente pela sala, nunca encontrando os meus. "Onde você fica indo?" Perguntei uma vez, gentilmente, com cuidado para não soar acusatória. "Tomar um ar", ele respondeu bruscamente. "Um homem não pode sofrer em paz?" Passei as semanas após o funeral de Davi vivendo como uma sonâmbula. Ricardo voltou a trabalhar imediatamente. "Manter-se ocupado ajuda", ele explicou. Embora eu tenha notado que ele começou a trabalhar até mais tarde, chegando em casa depois das 8 da noite na maioria dos dias. Sara ligava ocasionalmente, mas nossas conversas pareciam tensas, formais. Ela estava lidando com seu próprio luto, seus próprios desafios na vida. A casa parecia enorme e vazia. Eu me pegava arrumando a mesa de jantar para 3 pessoas por hábito, e depois tinha que guardar um dos lugares. Eu cozinhava comida demais e comia sozinha enquanto ela esfriava. O silêncio se tornou insuportável. Então comecei a deixar a televisão ligada apenas para ouvir vozes humanas, mesmo que estivessem vendendo aspiradores de pó ou discutindo escândalos políticos com os quais eu não conseguia me importar. 2 meses após o funeral de Davi, recebi uma mensagem de texto que mudou tudo. Era de Sara, mas não era para mim. A mensagem dizia: "O pai disse que a mãe está fazendo drama por causa do dinheiro. Diz para ele parar de ser tão óbvio." Fiquei olhando para aquela mensagem por 10 minutos, lendo e relendo, tentando entender o que estava vendo. Que dinheiro eu estava fazendo drama? Sobre o que Ricardo estava sendo óbvio? Por que meu marido e minha filha estavam discutindo meu comportamento pelas minhas costas? Naquela noite, perguntei a Ricardo sobre isso.
Mostrei a ele a mensagem de texto, expliquei como estava confusa. Seu rosto passou por várias expressões: surpresa, raiva, algo que parecia quase medo. Então, suas feições se endureceram na máscara fria que eu vinha vendo com mais frequência ultimamente. Você está paranoica, ele disse, sem nem olhar para o telefone. Sarah está passando por um momento difícil. As pessoas dizem coisas que não querem dizer quando estão de luto. Mas eu não estava paranoica. Eu estava de coração partido, confusa e desesperadamente solitária. Mas não estava paranoica. Algo estava errado. E no fundo, eu sabia. Na manhã seguinte, enquanto Ricardo estava no trabalho, fiz algo que nunca tinha feito antes. Entrei na nossa conta conjunta online e olhei nossa atividade financeira recente. O que vi fez meu estômago despencar como se eu estivesse caindo de um penhasco. Saques. Centenas deles. Pequenas quantias, geralmente R$1.000 ou R$1.500 de cada vez. Sempre de caixas eletrônicos que eu não reconhecia. Locais na Zona Leste, no centro, até em Guarulhos. Lugares onde eu nunca estive, feitos por alguém usando meu cartão de débito enquanto eu estava em casa de luto pelo meu filho. Os saques começaram 3 semanas após o funeral de Davi. Aconteciam quase diariamente, sempre durante o horário comercial, quando Ricardo supostamente estava no trabalho. Em 6 semanas, R$40.000 haviam desaparecido da nossa conta. Minhas economias restantes, o último do que eu trabalhei 20 anos para acumular, estavam sendo drenadas R$200, R$500 de cada vez. Imprimi os extratos bancários com as mãos tremendo tanto que mal conseguia operar o mouse do computador. Então me sentei à mesa da cozinha, cercada por páginas de evidências, e tentei entender o que estava olhando. Meu marido estava me roubando. O homem que eu amei, confiei e sacrifiquei tudo estava sistematicamente esvaziando nossa conta bancária enquanto eu lamentava a morte do nosso filho. Ele estava pegando o dinheiro que eu economizei através de décadas de autonegação e usando-o para algo que ele não podia ou não queria me contar. Quando Ricardo chegou em casa naquela noite, eu estava esperando na sala de estar com os extratos bancários espalhados pela mesinha de centro como acusações. "O que é isso?" perguntei, minha voz mais firme do que eu me sentia. Ele olhou para os papéis e eu vi seu rosto passar pela mesma sequência de emoções que vi na noite anterior. Surpresa, raiva, medo. Mas desta vez, a máscara não se encaixou. Desta vez, vi outra coisa. Culpa. Culpa pura e inegável. "Eu posso explicar", ele começou. "Então explique. Explique por que você tem roubado dinheiro da nossa conta. Explique por que tem mentido sobre onde vai durante o dia. Explique por que nossa filha acha que estou fazendo drama por um dinheiro que eu nem sabia que estava faltando." O silêncio se estendeu entre nós como um abismo. Lá fora, o trânsito da noite de São Paulo zumbia em nossas janelas. Em algum lugar à distância, uma sirene soou. Sons normais da cidade de um mundo que de repente parecia tudo menos normal. "Eu peguei um dinheiro emprestado", ele finalmente disse. "Eu ia devolver." "Emprestado? Você roubou R$40.000 da nossa conta conjunta sem me dizer e chama isso de empréstimo?" "É meu dinheiro também." Essas palavras me atingiram como um golpe físico. Meu dinheiro também. Como se tudo pelo que trabalhei, tudo que economizei, tudo que contribuí para a nossa vida juntos, fosse de alguma forma dele por direito. Como se meus sacrifícios não tivessem sentido, meu trabalho fosse invisível, minhas necessidades irrelevantes. "Para onde foi o dinheiro, Ricardo?" Sua mandíbula se contraiu. "Isso não é da sua conta." "Minhas economias desaparecendo não é da minha conta? O dinheiro que trabalhei 20 anos para economizar não é da minha conta?" "Você não entende a pressão que estou sofrendo." "Que pressão? Me ajude a entender. Me faça entender por que você teve que roubar de sua esposa enlutada em vez de conversar comigo, em vez de pedir, em vez de me tratar como um ser humano que merece honestidade básica." Mas ele não explicou. Ele saiu de casa furioso, batendo a porta da frente com tanta força
que as fotos de Davi tremeram na prateleira. Fiquei sentada sozinha na sala de estar até meia-noite, cercada por extratos bancários e confiança quebrada, me perguntando como minha vida havia se tornado tão irreconhecível. Na manhã seguinte, Ricardo já tinha saído quando acordei. Ele não deixou bilhete, nem explicação, nem pedido de desculpas. Apenas uma xícara de café vazia na pia e o cheiro persistente de sua loção pós-barba. Passei aquele dia tentando juntar os pedaços da dimensão do que havia sido feito comigo. Liguei para o banco e descobri que Ricardo havia solicitado cartões para ambas as nossas contas individuais, não apenas a conjunta. Ele também vinha fazendo saques da minha conta poupança pessoal, aquela que eu supunha estar segura porque só meu nome estava nela. Mas éramos casados há 32 anos. No Brasil, isso significava que ele tinha acesso legal a qualquer coisa que eu possuísse, assim como eu tinha acesso legal a qualquer coisa que ele possuísse. Casamento, aprendi naquele dia, não é apenas sobre amor e compromisso. É também sobre vulnerabilidade. É sobre dar a alguém o poder de te destruir e confiar que essa pessoa não o usará. Quando terminei minhas ligações e pesquisas online, entendi a extensão total da minha devastação financeira. Ricardo havia esvaziado tudo. Nossa conta conjunta, minha poupança pessoal, até uma pequena previdência privada para a qual eu vinha contribuindo através do meu trabalho na biblioteca. 250 mil reais sumiram. 20 anos de planejamento financeiro cuidadoso, obliterados em 6 semanas de roubo sistemático. Naquela noite, fiz algo que nunca tinha feito antes. Liguei para o escritório de Ricardo e pedi para falar com ele. Sinto muito, dona Lúcia, disse a secretária dele. O Ricardo não vem ao escritório há 3 semanas. Achei que a senhora soubesse que ele estava de licença-luto prolongada. Licença-luto. Enquanto eu estava em casa de luto sozinha, supondo que meu marido estava lidando com a dor se mantendo ocupado no trabalho, ele na verdade estava em outro lugar, usando meu dinheiro, mentindo para todos, incluindo seu empregador. A senhora sabe como posso contatá-lo? Perguntei. É importante. Sinto muito, mas ele pediu para não passarmos suas informações de contato. Ele disse que precisava de espaço para processar sua perda. Sua perda. Como se Davi tivesse sido apenas filho de Ricardo. Como se eu não fosse a mãe de Davi, não estivesse de luto tão profundamente, não tivesse o direito de saber onde meu marido estava passando seus dias e gastando meu dinheiro. Desliguei o telefone e sentei-me em minha casa vazia, cercada pela vida que construí através de décadas de serviço e sacrifício, e finalmente entendi o que Davi estava tentando me dizer durante suas últimas semanas de vida. Mãe, ele sussurrou uma tarde enquanto estávamos sentados em seu quarto de hospital, assistindo a garoa cair sobre São Paulo. Promete que não vai deixar as pessoas se aproveitarem de você quando eu me for. Na época, pensei que ele estava falando de estranhos, golpistas que se aproveitam de viúvas idosas. Nunca imaginei que ele estava me alertando sobre seu próprio pai. Promete, ele repetiu, sua voz urgente apesar de sua fraqueza. Eu prometo, eu disse, afagando seus cabelos para trás da testa. Eu o decepcionei. Eu quebrei minha promessa ao meu filho moribundo. Naquela noite, mal dormi. Cada som na casa parecia amplificado. O encanamento rangendo, a geladeira zumbindo, o assoalho estalando. Fiquei esperando Ricardo voltar para casa para explicar tudo, para se desculpar e prometer consertar as coisas. Ele não voltou para casa. Na manhã seguinte, fiz café para uma pessoa pela primeira vez em 32 anos. Comi torradas cortadas em quadrados em vez de triângulos, porque eu só as cortava na diagonal para agradar Ricardo, nunca a mim mesma. Me vesti e peguei o metrô para o centro, algo que raramente fazia sozinha. Passei o dia caminhando pelo Parque Ibirapuera, observando corredores, passeadores de cães e casais de idosos alimentando pombos nos bancos. Estudei seus rostos, imaginando se algum deles já havia descoberto que sua vida inteira fora construída sobre mentiras. Se algum deles já se sentiu tão completamente sozinho como eu naquele momento. Naquela noite,
Voltei para casa e encontrei Ricardo sentado à nossa mesa da cozinha. Ele parecia cansado, mais velho de alguma forma. Suas roupas estavam amassadas, seu cabelo despenteado. Por um momento, senti um lampejo da antiga compaixão, o impulso instintivo de cuidar dele. Então me lembrei das minhas contas bancárias vazias. "Onde você esteve?" perguntei. "Pensando", ele disse. "Tentando descobrir como consertar isso." "Consertar o quê?" "A situação do dinheiro." A situação do dinheiro. Como se minha devastação financeira fosse um pequeno inconveniente. Um reparo doméstico que precisava de atenção. "Para onde foi o meu dinheiro, Ricardo?" Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz era pouco mais que um sussurro. "Eu tenho um problema com o jogo." As palavras pairaram no ar entre nós como fumaça. Eu as ouvi, entendi seu significado, mas não conseguia processar completamente suas implicações. "Um problema com o jogo?" Começou pequeno. Apenas alguns reais aqui e ali. Algo para tirar minha mente da doença de Davi. Mas piorou depois que ele morreu. Eu não conseguia parar de pensar em tudo que perdemos, tudo que nunca teríamos de volta. O cassino me fazia sentir que talvez eu pudesse ganhar algo pelo menos uma vez. Sabe? Como se talvez eu pudesse recuperar um pouco do que a vida nos tirou. O cassino? Casas de jogos clandestinas aqui em São Paulo. Às vezes, em Foz do Iguaçu, quando eu conseguia fugir por mais tempo. Pensei em todos aqueles saques em caixas eletrônicos, todos aqueles locais que eu não reconhecia. Meu marido estava indo para cassinos enquanto eu supunha que ele estava no trabalho. Ele estava jogando fora as economias da minha vida enquanto eu sofria sozinha em casa. "Quanto você perdeu?" "Tudo", ele disse. "Tudo. E mais." "Mais?" "Eu devia dinheiro para algumas pessoas. O tipo de gente para quem você não quer dever dinheiro. É por isso que tive que pegar o seu, para pagá-los." Minhas pernas fraquejaram. Afundei na cadeira à sua frente, encarando aquele estranho que costumava ser meu marido. "Você jogou fora 250 mil reais?" Eu ia ganhar de volta. Eu tinha um sistema, uma estratégia. Só precisava de um pouco mais de tempo, um pouco mais de capital. "Capital? Você quer dizer mais do meu dinheiro?" "Nosso dinheiro." "Somos casados, Lúcia. O que é seu é meu." Aí estava novamente. Aquele descarte casual da minha autonomia, do meu direito de ter algo meu neste mundo. O que é seu é meu, mas nunca o que é meu é seu. Passei 32 anos construindo uma vida com um homem que via minhas contribuições como sua propriedade. "Fora", eu disse. "O quê?" "Fora da minha casa." "Nossa casa, Lúcia. E você não quer dizer isso. Você está chateada, o que eu entendo, mas... Eu quero dizer isso. Fora. Saia agora." Eu o observei perceber que eu estava falando sério. Vi seu rosto passar por incredulidade, raiva e algo que poderia ter sido medo. "Você não pode simplesmente me expulsar. Eu tenho direitos. Esta também é minha casa. A casa cujo financiamento ajudei a pagar por 32 anos. A casa que mantive enquanto você estava em cassinos roubando meu dinheiro. Essa casa? Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Mas chegou. Você roubou tudo que eu economizei e jogou fora enquanto eu lamentava nosso filho. Você mentiu para mim, para seu empregador, para todos. Você traiu cada voto que fizemos um ao outro. As pessoas cometem erros, Lúcia. Estou disposto a fazer terapia, a procurar ajuda. Podemos superar isso." "Não, não podemos. Por que você não cometeu um erro? Você fez uma escolha. Centenas de escolhas. Cada vez que foi àquele cassino, cada vez que usou meu cartão, cada vez que mentiu sobre onde esteve, você escolheu seu vício em vez do nosso casamento." Ele tentou argumentar, barganhar, me manipular para perdoá-lo da mesma forma que me manipulou para tudo o mais ao longo dos anos. Mas algo fundamental havia mudado dentro de mim. Pela primeira vez em décadas, eu conseguia ver claramente. Eu conseguia vê-lo claramente.
Ele não era uma vítima de um luto avassalador que tomou algumas decisões financeiras ruins. Ele era um homem que explorou sistematicamente minha confiança e roubou minha segurança enquanto eu estava no meu momento mais vulnerável. Ele era um homem que jogou fora nosso futuro e depois me culpou por ficar chateada com isso. Eu disse fora. Para onde eu vou? Eu não sei e não me importo. Descubra da mesma forma que descobriu como roubar de mim. Ele saiu naquela noite, mas não em silêncio. Ele gritou comigo, me chamou de insensível e vingativa. Ele me disse que eu estava destruindo nossa família, que Davi teria vergonha de mim por acabar com o casamento de seus pais. Nosso filho morreu por sua causa. Ele finalmente gritou, seu rosto contorcido de raiva. Se você não o tivesse pressionado tanto para continuar lutando, ele poderia ter morrido em paz em vez de sofrer com todo aquele tratamento. Você o matou com seu egoísmo e agora está matando nosso casamento da mesma forma. Essas palavras me atingiram como uma agressão física. Eu realmente cambaleei para trás, agarrando o balcão da cozinha para me apoiar. Porque em algum lugar, na parte mais profunda e escura do meu luto, eu me perguntei a mesma coisa. Eu me perguntei se havia pressionado Davi a suportar tratamentos que causaram mais dor do que evitaram. Eu me perguntei se fui egoísta em querer mantê-lo vivo, se priorizei minha necessidade de ter meu filho em vez de sua necessidade de se livrar do sofrimento. Ricardo viu minha reação e aproveitou a vantagem. Você sabe que é verdade. Você sabe que se importa mais em controlar as pessoas do que em amá-las. Davi via isso. Sara vê isso. Todo mundo vê, exceto você. Mas mesmo na minha dor, mesmo através das minhas lágrimas, reconheci a manipulação. Ricardo estava pegando meu medo mais profundo, minha ferida mais vulnerável, e usando-a como arma contra mim. Ele estava tentando me fazer acreditar que amar demais meu filho era uma falha de caráter, que lutar por sua vida era de alguma forma egoísta. Fora, sussurrei. Você vai se arrepender disso. Vai perceber o que jogou fora, e será tarde demais. Saia, agora. Ele finalmente saiu, batendo todas as portas entre a cozinha e a frente da casa. Ouvi seu carro dar a partida na garagem. Ouvi-o acelerar o motor desnecessariamente antes de disparar pela noite paulistana. Então eu estava sozinha. Verdadeiramente, completamente sozinha de uma forma que nunca estive antes. Afundei no chão da minha cozinha e chorei até não ter mais lágrimas. Chorei por Davi, pela vida que perdemos e pelo futuro que nunca teríamos. Chorei pelo meu casamento, por 32 anos do que eu pensei ser amor, mas agora reconhecia como servidão. Chorei pelo meu dinheiro, pela segurança que trabalhei tanto para construir e perdi tão completamente. Chorei pela versão de mim mesma que eu era antes de entender o quão pouco minha própria família me valorizava. Mas quando as lágrimas finalmente pararam, quando me levantei daquele chão frio de linóleo, senti algo inesperado. Alívio. Pela primeira vez em meses, talvez anos, eu estava sozinha, mas não tinha medo. A casa estava silenciosa, mas não de forma opressiva. Era pacífica. Fiz um chá para mim e sentei no antigo quarto de Davi, cercada por seus livros, fotografias e os troféus de futebol que ele ganhou no colégio. Conversei com ele da mesma forma que fazia durante seus últimos dias no hospital. Me desculpe, sussurrei. Me desculpe por tê-lo deixado roubar de nós. Me desculpe por quebrar minha promessa a você. Mas não vou deixar ninguém se aproveitar de mim, nunca mais. O quarto estava em silêncio, mas juro que senti a presença de Davi de alguma forma. Não de uma maneira sobrenatural, mas da maneira como os filhos continuam vivos nos corações de seus pais. Da maneira como o amor sobrevive até mesmo à morte. Na manhã seguinte, acordei para descobrir que tentar sobreviver por conta própria seria muito mais difícil do que eu esperava. Ricardo havia limpado completamente nossa conta conjunta antes de sair. Eu tinha exatamente R$ 60 na carteira e nenhum acesso a outro dinheiro.
Liguei para o banco e descobri que não podia fechar nossas contas conjuntas sem a assinatura de Ricardo. Não podia nem mesmo mudar as senhas ou restringir seu acesso. Enquanto estivéssemos legalmente casados, ele poderia continuar a tirar dinheiro de qualquer conta com seu nome, mesmo que não estivesse mais morando em nossa casa. Liguei para um advogado e descobri que o divórcio levaria meses e custaria milhares de reais que eu não tinha mais. Liguei para minha filha Sara e descobri que ela já sabia do problema de jogo de Ricardo. Sabia há semanas e não pensou em me avisar. Eu não queria te chatear enquanto você ainda estava de luto por Davi, ela explicou, sua voz rígida de desconforto. O pai disse que estava resolvendo. Resolvendo? Ele roubou 250 mil reais de mim, Sara. Ele jogou fora cada centavo que economizei em 20 anos. E você acha que ele estava resolvendo? Não quero me envolver nos problemas do seu casamento, mãe. Problemas de casamento. Isso não é sobre problemas de casamento. É sobre roubo. É sobre seu pai cometendo abuso financeiro contra mim enquanto eu lamentava a morte do seu irmão. Você está sendo dramática. Aí estava. A frase da mensagem de texto que ela me enviou acidentalmente. Eu estava sendo dramática por ter as economias da minha vida roubadas. Eu estava sendo dramática por descobrir que meu marido era um jogador compulsivo que vinha mentindo para mim há meses. Eu estava sendo dramática por querer honestidade e respeito básicos no meu casamento. Eu preciso de ajuda, eu disse. Preciso de dinheiro para o supermercado, para as contas, para um advogado. Seu pai me deixou sem nada. Não posso me envolver nisso. Você e o pai precisam resolver seus próprios problemas. Ela desligou na minha cara. Minha filha, que eu apoiei durante seu divórcio, que ajudei a criar seus filhos, a quem dei dinheiro sempre que ela precisou, desligou na minha cara quando pedi ajuda. Naquela tarde, engoli meu orgulho e liguei para minha irmã Júlia, em Santos. Nós nos afastamos ao longo dos anos, em parte porque Ricardo sempre encontrava motivos para não a visitarmos, porque ela não podia ficar conosco, porque as reuniões de família tinham que ser abreviadas ou canceladas. Lúcia? Júlia pareceu surpresa ao me ouvir. Está tudo bem? Expliquei o que havia acontecido, tentando manter minha voz firme e objetiva. Júlia ouviu sem interromper, fazendo pequenos sons de simpatia e incredulidade. Ah, querida, ela disse quando terminei. Sinto muito. Eu não tinha ideia de que as coisas estavam tão ruins. Posso te pedir um dinheiro emprestado? Só o suficiente para contratar um advogado? Para dar entrada no divórcio? Eu gostaria de poder. Mas Haroldo e eu mal estamos nos virando desde que ele se aposentou. O mercado tem sido terrível para nossos investimentos. E estamos vivendo da aposentadoria e de quaisquer dividendos que conseguimos. Eu entendi. Júlia e seu marido Haroldo tiveram empregos modestos a vida toda. Eles não tinham milhares de reais sobrando para emprestar a parentes. Não importava o quão desesperados esses parentes estivessem. Mas eu estava desesperada. Eu era uma mulher de 71 anos com 60 reais no bolso. E um marido que poderia voltar a qualquer momento para levar até mesmo isso. Naquela noite, fiz algo que nunca tinha feito antes. Vasculhei nossa casa sistematicamente, procurando qualquer coisa que pudesse vender. As ferramentas de Ricardo na garagem, que valiam talvez R$ 1.500. A porcelana da minha avó, que poderia render outros R$ 1.000 em uma loja de antiguidades. Algumas joias que herdei da minha mãe. Senti como se estivesse desmontando minha própria vida pedaço por pedaço, convertendo memórias em dinheiro apenas para sobreviver. Na manhã seguinte, peguei o metrô até uma loja de penhores na Lapa. O dono, um homem de meia-idade com olhos gentis e mãos suaves, examinou a aliança de casamento e o colar de pérolas da minha mãe. São peças lindas, ele disse. Mas só posso te dar R$ 2.000 por ambos. Valem pelo menos o dobro disso. No varejo, sim. Mas eu preciso poder revendê-los com lucro. 2.000 é o melhor que posso fazer. Peguei o dinheiro. Que escolha eu tinha? Com aqueles R$ 2.000 mais os 60 da minha carteira,
Eu tinha o suficiente para pagar um mês de supermercado e contas. Mas eu precisava de milhares para um advogado, para as custas processuais, para o custo de recomeçar aos 71 anos. Naquela noite, enquanto eu estava sentada em minha casa vazia, comendo sopa enlatada e bolachas, pensei em Davi novamente. Sobre a promessa que fiz a ele e a promessa que fiz a mim mesma. Eu não deixaria ninguém se aproveitar de mim novamente. Mas eu estava começando a entender que manter essa promessa seria mais difícil do que eu imaginava. 3 dias depois de penhorar as joias da minha mãe, eu estava na cozinha fazendo café quando ouvi uma chave na porta da frente. Meu coração começou a acelerar. Apenas 2 pessoas tinham as chaves desta casa. Eu e Ricardo. Ele entrou na cozinha como se ainda pertencesse ali, as chaves do carro balançando na mão, com uma aparência melhor do que na noite em que o expulsei. Suas roupas estavam limpas e passadas. Seu cabelo estava penteado. Ele havia se barbeado. Bom dia, Lúcia. O que você está fazendo aqui? Eu moro aqui. Esta é minha casa. Eu te disse para sair. Você estava chateada. Eu entendi isso. Mas não vou deixar você destruir nossa família porque está com raiva por causa de um dinheiro. Um dinheiro. 250 mil reais eram um dinheiro para ele. Todas as economias da minha vida, acumuladas através de décadas de sacrifício, eram apenas um dinheiro. Fora da minha casa. Nossa casa. E não vou sair. Falei com um advogado ontem. Enquanto estivermos casados, tenho todo o direito legal de morar aqui. Você não pode me forçar a sair sem uma ordem judicial. E ordens judiciais levam tempo. Ele se serviu de café usando minha xícara favorita, aquela que Davi me deu de Dia das Mães 15 anos atrás. Vê-lo beber daquela xícara pareceu uma violação. Também falei com o banco, ele continuou. Nossas contas permanecerão conjuntas até que o divórcio seja finalizado. O tempo que isso levar. Você não pode continuar me roubando. Não estou roubando. Estou acessando bens conjugais. Foi assim que o banco chamou. Bens conjugais. Olhei para este homem que um dia amei, este estranho usando o rosto do meu marido, e percebi que ele passou os últimos 3 dias não procurando ajuda para seu vício em jogos ou descobrindo como se redimir pelo que fez comigo. Ele os passou conversando com advogados e bancos, encontrando maneiras de continuar me explorando legalmente. Por quê? Perguntei. Por que você está fazendo isso comigo? Porque você é minha esposa. Porque fizemos votos um ao outro, na alegria e na tristeza, lembra? Na saúde e na doença? Esses votos incluíam amar e zelar. Incluíam honrar e respeitar. Quando foi a última vez que você fez alguma dessas coisas? Estou tentando salvar nosso casamento. Roubando de mim? Mentindo para mim? Jogando fora minha segurança futura? Cometi erros? Estou disposto a admitir isso. Mas erros não apagam 32 anos de casamento. E quanto a 32 anos de eu colocar suas necessidades acima das minhas? E quanto a 32 anos de eu trabalhar, economizar e me sacrificar para que você pudesse ter tudo o que queria? Isso conta para alguma coisa? Ele ficou quieto por um momento, estudando meu rosto. Quando falou novamente, sua voz estava mais suave, mais manipuladora. Eu sei que você está sofrendo, Lúcia. Sei que perder Davi te mudou. Mas você não pode deixar o luto te fazer algo de que se arrependerá para sempre. A única coisa de que me arrependo é não ter visto quem você realmente era antes. Eu sou o mesmo homem com quem você se casou. Sou o mesmo homem que criou filhos com você, que construiu esta vida com você. Um erro não apaga tudo o que tivemos juntos. Isso não foi um erro. Foram meses de engano deliberado. Foi você roubando sistematicamente de sua esposa em luto e depois culpando-a quando ela descobriu. Ricardo pousou a xícara e se aproximou de mim. Por um momento, tive medo de que ele pudesse se tornar fisicamente violento. Mas em vez disso, ele fez algo pior. Ele estendeu a mão e tocou meu rosto com falsa ternura. Eu te amo, Lúcia. Sempre amei. Deixe-me consertar isso. E que Deus me ajude,
Por apenas um segundo, eu quase acreditei nele. Por apenas um segundo, eu quis acreditar que o amor poderia consertar o que havia sido quebrado, que o casamento significava algo mais do que exploração legal, que 32 anos contavam mais do que 250 mil reais. Então me lembrei do aviso de Davi. Lembrei-me da minha promessa a mim mesma. Tire suas mãos de mim. A expressão de Ricardo endureceu. A ternura manipuladora desapareceu, substituída pela raiva fria que eu vira na noite em que ele saiu. Tudo bem. Se você quer jogar assim, vamos jogar assim. Mas você deveria saber que não sou o único que acha que você está lidando com isso mal. O que isso significa? Falei com a Sara ontem. Ela está preocupada com seu estado mental, com as decisões que você está tomando. Sara se recusou a me ajudar quando liguei para ela. Porque ela acha que você precisa de ajuda profissional. Ela acha que o luto te deixou paranoica e vingativa. Vingativa? Por não querer ser roubada pelo meu próprio marido? Por jogar fora um casamento de 32 anos por causa de dinheiro? Você jogou fora nosso casamento quando decidiu jogar fora minha segurança futura. A Sara acha que você poderia se beneficiar de um tempo em uma instituição onde possa receber a ajuda que precisa. A ameaça era clara. Ricardo e Sara estavam discutindo me internar, me declarar mentalmente incompetente, me remover da minha própria casa e me colocar em algum tipo de instituição psiquiátrica onde eu não pudesse interferir na narrativa deles. Você não pode fazer isso, eu disse, mas minha voz tremeu. Não posso? Você é uma mulher de 71 anos cujo filho acabou de morrer. Está exibindo um comportamento errático, tomando decisões financeiras impulsivas, se isolando da família. Um juiz pode pensar que você precisa de proteção de si mesma. Eu o encarei, finalmente entendendo a dimensão do que estava enfrentando. Não se tratava apenas de dinheiro. Não se tratava apenas de vício em jogos ou problemas conjugais. Tratava-se de Ricardo manter o controle sobre mim por todos os meios necessários, mesmo que isso significasse me declarar legalmente incompetente. Sara nunca. Sara quer o que é melhor para você. Todos nós queremos, mas se você continuar agindo irracionalmente, talvez tenhamos que tomar algumas decisões difíceis. Ele me deixou de pé na minha cozinha, tremendo de medo e raiva, enquanto subia para o nosso quarto como se nada tivesse mudado. Eu o ouvi se movendo lá em cima, abrindo gavetas da cômoda, abrindo a torneira no banheiro. Sons normais e domésticos que pareciam tudo menos normais. Passei aquele dia pesquisando leis de abuso contra idosos no computador da biblioteca pública onde eu trabalhava. Aprendi que a exploração financeira de idosos era comum, que os membros da família eram frequentemente os perpetradores, que provar o abuso era difícil quando a vítima era casada com o agressor. Também aprendi que declarar alguém incompetente exigia prova de deficiência mental, audiências judiciais, avaliações psiquiátricas. Não era algo que Ricardo pudesse fazer da noite para o dia, não importa o quanto me ameaçasse. Mas o fato de ele estar ameaçando isso me dizia tudo o que eu precisava saber sobre seu caráter. O homem com quem me casei nunca teria considerado me internar para proteger seu acesso ao dinheiro. O homem que eu amei nunca teria usado nossa filha como uma arma contra mim. Este homem, este estranho morando na minha casa e bebendo da xícara do meu filho morto, era capaz de qualquer coisa. Naquela noite, Ricardo tentou uma abordagem diferente. Ele fez o jantar, macarrão com molho de pote, nada elaborado, e arrumou a mesa para 2. Pensei que poderíamos comer juntos, ele disse. Conversar sobre como seguir em frente. Não estou com fome. Você tem que comer, Lúcia. Você emagreceu desde que Davi morreu. Era verdade. O luto havia roubado meu apetite junto com todo o resto. Mas eu não queria sua falsa preocupação ou seus gestos manipuladores de cuidado. Eu disse que não estou com fome. Então sente-se comigo enquanto eu como. Por favor. Vamos pelo menos tentar ser civilizados. Civilizados. Como se civilidade fosse algo que ele merecesse depois do que fez comigo. Mas me sentei de qualquer maneira,
em parte porque estava cansada de lutar e em parte porque queria entender o que ele estava pensando. Como ele justificava suas ações para si mesmo. Como planejava continuar vivendo nesta casa com uma mulher que ele traiu tão completamente? Eu estava pensando no que você disse, ele começou, enrolando o macarrão no garfo. Sobre o dinheiro, sobre o jogo. Você está certa de que eu deveria ter falado com você primeiro? Deveria ter falado comigo? Ricardo, você roubou 250 mil reais de mim. Eu sei que parece ruim. Não parece ruim. É ruim. É roubo. É abuso contra idoso. É exploração financeira. Mas eu estava desesperado, Lúcia. Eu estava de luto e com medo, e não pensando claramente. Você nunca lidou com vício. Você não sabe como isso muda seu cérebro. Como te faz fazer coisas que nunca pensou que faria. Então, a culpa é do vício? Em parte, sim. O vício em jogos é uma condição médica real. Não é uma falha de caráter ou moral. É uma doença. Estudei seu rosto enquanto ele falava, procurando por sinais de remorso genuíno ou reconhecimento do que ele havia feito comigo. Em vez disso, vi cálculo. Ele estava testando diferentes abordagens, tentando encontrar a combinação de palavras que me faria perdoá-lo e dar-lhe acesso a qualquer dinheiro que eu ainda pudesse ter. Você procurou ajuda para essa doença? Estou pesquisando programas de tratamento. Pesquisando? Essas coisas levam tempo, Lúcia. Há listas de espera, aprovações de plano de saúde. Mas você teve tempo para pesquisar seus direitos legais sobre nossas contas bancárias e esta casa. Sua mandíbula se contraiu. Tive que me proteger. Você me expulsou sem aviso. Eu precisava entender minhas opções. Se proteger? De quê? De você destruir tudo o que construímos juntos porque está de luto e não pensando direito. E o que exatamente construímos juntos, Ricardo? Um casamento onde você me rouba e depois me culpa por ficar chateada com isso? Uma família onde nossa filha acha que estou sendo dramática por não querer ser roubada? O que exatamente eu deveria lutar para preservar? Ele ficou quieto por vários minutos, comendo macarrão mecanicamente enquanto eu sentava à sua frente na cozinha onde preparei milhares de refeições ao longo de 32 anos. O relógio na parede tic-taqueava alto no silêncio. Eu sei que você está com raiva, ele finalmente disse. Mas a raiva passa. O amor permanece. Podemos superar isso se trabalharmos juntos. Eu não te amo mais. As palavras saíram da minha boca antes que eu tivesse decidido conscientemente dizê-las. Mas assim que me ouvi falar, percebi que eram verdadeiras. Qualquer amor que senti por Ricardo foi morto por sua traição, por sua manipulação, por seu descarte casual do meu valor como ser humano. Ele me encarou como se eu o tivesse esbofeteado. Você não quer dizer isso. Eu quero. Eu amava o homem que pensei que você era. Mas aquele homem nunca existiu, não é? Aquele homem era uma ficção que criei para dar sentido a um casamento que sempre foi sobre suas necessidades, nunca as minhas. 32 anos não desaparecem assim, Lúcia. Não, não desaparecem. Mas também não justificam ficar em um casamento que se tornou abusivo. Abusivo? Eu nunca te bati. Nunca te xinguei. Você roubou de mim. Você mentiu para mim. Você está tentando manipular nossa filha para me declarar mentalmente incompetente para que possa manter o controle sobre mim. Se isso não é abuso, o que é? Ricardo afastou o prato e se levantou abruptamente. Estou tentando salvar nosso casamento e você está me acusando de abuso. Estou tentando resolver as coisas e você está falando de divórcio. Tudo bem. Se é assim que você quer jogar, vamos jogar do seu jeito. O que isso significa? Significa que você vai descobrir que o divórcio é caro, complicado e leva muito tempo. Significa que você vai descobrir como é difícil sobreviver sozinha na sua idade. Significa que talvez você comece a apreciar o que tinha antes de jogar fora. Isso é uma ameaça? É a realidade, Lúcia. Você acha que eu sou o problema, mas na verdade sou a solução. Sem mim, você não tem renda.
exceto aquele emprego de meio período na biblioteca. Sem mim, você não pode pagar para manter esta casa. Sem mim, você é apenas mais uma velha senhora solitária, sem apoio familiar e sem futuro. Ele saiu da cozinha, deixando seus pratos sujos na mesa para eu limpar, como fiz por 32 anos. Mas desta vez, eu não os limpei. Deixei-os lá como prova de quem ele realmente era. Um homem que esperava serviço, mesmo enquanto ameaçava a pessoa que o fornecia. Naquela noite, deitada na minha cama, Ricardo havia pego o quarto de hóspedes, olhando para o teto e pensando em tudo o que ele disse. Parte era verdade. O divórcio seria caro e complicado. Viver sozinha aos 71 anos seria desafiador. Minha renda era mínima. Mas tudo o que era difícil em ser independente tinha que ser pesado contra tudo o que era tóxico em continuar casada com um homem que me via como um recurso a ser explorado, em vez de uma pessoa a ser respeitada. Pensei em Davi, na promessa que fiz a ele. Pensei na minha mãe, que ficou casada com um homem infiel e financeiramente irresponsável por 43 anos, porque o divórcio era vergonhoso em sua geração. Pensei em todas as mulheres ao longo da história que suportaram abusos porque as alternativas pareciam piores. Então pensei na minha avó, mãe da minha mãe, que deixou seu primeiro marido em 1942, quando o divórcio era escandaloso e as mulheres solteiras tinham poucas opções. Ela criou 3 filhos sozinha, trabalhou como costureira, morou em um apartamento minúsculo e nunca se casou novamente. Mas ela era livre. Ela manteve sua dignidade. Ela mostrou às suas filhas e netas que estar sozinha era melhor do que ser maltratada. Adormeci pensando na coragem da minha avó e acordei determinada a encontrar um pouco dessa coragem para mim. Na manhã seguinte, Ricardo já tinha saído quando desci. Sua xícara de café estava na pia, mas não havia bilhete explicando para onde ele tinha ido ou quando voltaria. Pelo que eu sabia, ele estava em alguma casa de jogos novamente, apostando qualquer dinheiro que pudesse acessar de nossas contas. Fiz meu café da manhã e depois fiz algo que vinha adiando há semanas. Liguei para o melhor amigo de faculdade de Davi, Marcos, que era advogado em São Paulo. Marcos sempre fora gentil comigo, mantivera contato com Davi durante toda a vida adulta deles. Fizera um lindo discurso no funeral de Davi. Se alguém me ajudaria a entender minhas opções legais, seria ele. Dona Lúcia, ele disse quando sua secretária me passou a ligação. Como a senhora está? Não muito bem, Marcos. Preciso de um conselho legal e esperava que você pudesse me ajudar. Claro. O que está acontecendo? Expliquei a situação da forma mais clara e objetiva que pude. Marcos ouviu sem interromper, fazendo perguntas esclarecedoras ocasionalmente. Sinto muito que isso esteja acontecendo com a senhora, ele disse quando terminei. O que o Ricardo fez foi definitivamente abuso financeiro. A questão é quais recursos estão disponíveis para a senhora. Posso ter meu dinheiro de volta? Provavelmente não. Se ele o jogou fora, já era. Mas a senhora pode entrar com o divórcio e solicitar que o tribunal lhe conceda uma parte maior de quaisquer bens conjugais restantes para compensar o que ele pegou. E se não houver mais bens? Então a senhora precisará se concentrar em proteger qualquer renda e propriedade que ainda tenha. O tribunal pode ordenar que ele pague pensão alimentícia, mas se ele não tiver dinheiro, essa ordem não valerá muito. Ele está me ameaçando de me declarar incompetente. Marcos ficou em silêncio por um momento. Seria muito difícil fazer isso, a menos que a senhora realmente tenha alguma deficiência mental, o que claramente não tem. Mas a ameaça em si é uma forma de abuso psicológico. Documente tudo o que ele diz, cada ameaça que ele faz. Mantenha registros. Quanto custará um divórcio? Isso depende de quão contestado for. Se o Ricardo brigar por tudo, pode custar dezenas de milhares de reais. Se for consensual, talvez uns 5.000. 5.000 reais. Dinheiro que eu não tinha mais graças ao vício de Ricardo. Não tenho como pagar tanto. Existem organizações de assistência jurídica que ajudam pessoas de baixa renda com processos de divórcio.
posso lhe dar algumas indicações. Pessoas de baixa renda. Era isso que eu era agora, apesar de ter trabalhado toda a minha vida adulta e economizado dinheiro por décadas. O vício de Ricardo me tornou indigente da noite para o dia. Marcos me deu os números de telefone de 3 organizações de assistência jurídica em São Paulo. Ele também se ofereceu para consultar meu caso pro bono, como um favor à memória de Davi. Davi amava muito a senhora Dona Lúcia. Ele falava da senhora o tempo todo, de como se orgulhava de sua força e independência. Ele não gostaria que a senhora ficasse em uma situação em que está sendo abusada. Depois que desligamos, passei a manhã ligando para os números de assistência jurídica que Marcos me deu. A primeira organização tinha uma lista de espera de 6 meses. A segunda só aceitava casos envolvendo violência doméstica, e a atendente não tinha certeza se o abuso financeiro se qualificava. A terceira estava disposta a me atender, mas não antes de 3 semanas. 3 semanas continuando a viver com um homem que me roubou, que estava me ameaçando de me internar, que via minha presença em minha própria casa como um inconveniente a ser administrado. Mas que escolha eu tinha? Naquela tarde fui trabalhar na biblioteca. Era meu primeiro dia de volta desde que descobri a traição de Ricardo, e agradeci pela rotina, por algo em que me concentrar além dos meus próprios problemas. Minha supervisora, Joana, notou que eu parecia distraída. Você está bem, Lúcia? Sei que você ainda está de luto por Davi. Estou com alguns problemas pessoais, eu disse. Nada que eu não possa resolver. Mas Joana me conhecia há 8 anos. Ela percebeu que algo estava seriamente errado. Quer falar sobre isso? Às vezes ajuda a desabafar. Então, eu contei a ela. Contei sobre o vício de Ricardo, sobre o dinheiro roubado, sobre suas ameaças e a falta de apoio de Sara. Joana ouviu com horror crescente. Oh, Lúcia, sinto muito. O que você vai fazer? Estou tentando me divorciar, mas é complicado. Você tem onde ficar? Um lugar seguro? Seguro. Eu não havia pensado em segurança física, mas Joana estava certa em perguntar. Ricardo não havia ameaçado com violência, mas homens que se sentem encurralados às vezes se tornam perigosos. Não sei. Não tenho muito dinheiro e minha família não é. Solidária. Você poderia ficar comigo por um tempo? Joana ofereceu. Tenho um quarto de hóspedes. Não é muito, mas você seria bem-vinda. A gentileza em sua voz, a preocupação genuína de alguém que não tinha a obrigação de me ajudar, trouxe lágrimas aos meus olhos. Isso é muito generoso, mas não posso incomodar. Você não estaria incomodando. Estaria aceitando a ajuda de uma amiga que se preocupa com você. Uma amiga. Quando Joana se tornou uma amiga, em vez de apenas uma colega de trabalho? Quando seus pequenos atos de consideração ao longo dos anos se somaram a um afeto genuíno? Deixe-me pensar sobre isso, eu disse. Mas eu já estava pensando. Estava pensando em como dormi muito melhor nas 3 noites em que Ricardo esteve fora. Em como minha casa parecia muito mais pacífica quando ele não estava nela. Em como eu ficava menos ansiosa quando não tinha que me preocupar com qual mentira ele contaria a seguir ou que dinheiro ele roubaria. Naquela noite, cheguei em casa e encontrei Ricardo sentado na sala com um copo de uísque, me esperando como uma aranha em sua teia. Como foi o trabalho? Ele perguntou, como se fôssemos um casal normal tendo uma conversa normal. Bem, falei com a Sara de novo hoje. Meu estômago se contraiu. E? Ela vem para o jantar amanhã. Ela quer conversar com nós 2 sobre a situação. Que situação? Nosso casamento. Seu comportamento. As decisões que precisamos tomar como família. As decisões que precisávamos tomar como família. Não as decisões que eu precisava tomar sobre minha própria vida. Nenhum reconhecimento do meu direito de determinar meu próprio futuro. As decisões que precisávamos tomar, como se minha autonomia estivesse sujeita a uma votação familiar. Eu não quero jantar com a Sara. Por quê? Porque ela pode dizer coisas que você não quer ouvir? Porque ela já deixou claro de que lado está,
E não é o meu. Não deveria haver lados, Lúcia. Somos todos família. Família. A palavra que foi usada para me manipular por décadas. Obrigações familiares. Lealdade familiar. Família em primeiro lugar. Mas onde estava minha família quando eu precisei de apoio? Onde estava a lealdade deles quando eu fui traída? Membros da família não roubam uns dos outros, eu disse. Membros da família perdoam os erros uns dos outros. Erros? Ricardo, você não deixou o leite fora da geladeira ou esqueceu de levar o lixo para fora. Você roubou sistematicamente R$ 250 mil de sua esposa em luto e jogou fora. Isso não é um erro. É um crime. Você está planejando me denunciar à polícia? A pergunta pairou no ar entre nós. Eu estava planejando apresentar queixa criminal contra meu marido de 32 anos? O pai dos meus filhos? O homem que um dia amei o suficiente para prometer passar minha vida com ele. Estou planejando me divorciar de você, eu disse. O que acontecer depois disso depende do que você fizer a seguir. Ricardo esvaziou seu copo de uísque e o colocou na mesinha de centro sem usar um porta-copos, deixando uma marca na madeira que eu lustrei por décadas. A Sara estará aqui às 6 da manhã. Espero que você seja civilizada. Você espera? Sim. Espero que você se lembre que ela é sua filha, que ela te ama e que está tentando ajudar. Ajudar com o quê? Ajudar você a entender o que está jogando fora. Fui para a cama naquela noite pensando em expectativas. Ricardo esperava que eu fosse civilizada com a filha que me chamou de dramática por me opor a ser roubada. Sara esperava que eu resolvesse meus problemas com o marido que roubou as economias da minha vida. Todos tinham expectativas sobre mim, exigências que se sentiam no direito de fazer. Mas e as minhas expectativas? E o meu direito de exigir honestidade, respeito, decência humana básica? Quando minhas necessidades se tornaram negociáveis enquanto as de todos os outros permaneceram absolutas? Na manhã seguinte, liguei para Joana na biblioteca. Gostaria de aceitar sua oferta, eu disse. Se ainda estiver de pé. Claro que está. Quer que eu te ajude a fazer as malas? Não quero levar muita coisa. Apenas algumas roupas e itens pessoais. O que você precisar. Te pego depois do trabalho. Fazer as malas foi mais difícil do que eu esperava. Cada item que eu escolhia representava uma decisão sobre que tipo de futuro eu estava planejando para mim. Eu precisaria dos meus casacos de inverno se estivesse recomeçando em algum lugar mais quente? Deveria levar os álbuns de fotos se estivessem cheios de fotos de pessoas que me traíram? E meus livros, meus utensílios de cozinha, as pequenas decorações que colecionei ao longo de 32 anos? No final, fiz 2 malas e uma caixa de fotografias. Principalmente fotos de Davi, mas algumas de Sara quando criança, antes de ela aprender a me ver como um problema a ser gerenciado em vez de uma pessoa a ser amada. Ricardo estava na cozinha quando Joana chegou. Apresentei-os brevemente, observando seu rosto passar por surpresa, raiva e algo que poderia ter sido pânico. Ele estava perdendo o controle da situação e não gostou disso. Para onde você vai? Ele perguntou enquanto eu carregava minhas malas para o carro de Joana. Para um lugar onde eu possa pensar com clareza. E o jantar com a Sara? Diga a ela que não estou disponível. Você não pode simplesmente ir embora. Temos coisas para resolver. Não, Ricardo. Você tem coisas para resolver. Seu vício em jogos, sua relação com a realidade, seu entendimento do que significa casamento. Nada disso requer minha presença. A Sara vai ficar muito decepcionada. A Sara terá que aprender a lidar com a decepção. É uma habilidade importante na vida. Entrei no carro de Joana sem olhar para trás. Enquanto nos afastávamos da casa que chamei de lar por 15 anos, senti algo que não experimentava há meses. Esperança. O apartamento de Joana era pequeno, mas confortável, localizado em um prédio antigo reformado na Vila Madalena. Meu quarto era minúsculo, mal cabia uma cama de solteiro e uma cômoda, mas tinha uma janela virada para o leste que se enchia de luz pela manhã. É perfeito, eu disse a ela. Fico feliz que tenha gostado.
Fique o tempo que precisar. Naquela primeira noite no apartamento de Joana, pedimos comida chinesa e conversamos até depois da meia-noite. Contei a ela coisas que nunca havia contado a ninguém, sobre a solidão do meu casamento, sobre me sentir invisível na minha própria família, sobre a culpa que carregava pela morte de Davi. Você não matou seu filho, Joana disse com firmeza. O câncer matou seu filho. Você deu a ele meses extras de vida, tempo extra com as pessoas que ele amava. Isso foi um presente, não um erro. Ricardo disse que eu fui egoísta por pressioná-lo a continuar lutando. Ricardo disse isso porque queria te machucar, não porque era verdade. Ele encontrou sua ferida mais profunda e a atacou. É isso que pessoas abusivas fazem. Pessoas abusivas. Joana não hesitou em usar essa palavra, não a qualificou nem a suavizou. Ricardo era abusivo, e eu era sua vítima. E não havia vergonha em reconhecer essa realidade. Na manhã seguinte, acordei no quarto de hóspedes de Joana, me sentindo descansada pela primeira vez em semanas, sem me perguntar o que Ricardo poderia ter feito durante a noite, sem pisar em ovos para evitar provocar sua raiva, sem a responsabilidade de gerenciar as emoções de outra pessoa ou encobrir suas mentiras. Apenas silêncio, apenas paz, apenas a possibilidade de uma vida vivida nos meus próprios termos. Meu telefone tinha 17 chamadas perdidas de Ricardo e 4 de Sara. As mensagens de voz variavam de suplicantes a furiosas. Ricardo exigia que eu voltasse para casa imediatamente. Sara me acusava de ser egoísta e dramática. Apaguei todas as mensagens sem ouvi-las completamente. Naquela tarde, tive minha primeira consulta com a advogada da assistência jurídica. O nome dela era Patrícia Campos, e ela era mais jovem que Sara, mas se portava com uma autoridade tranquila. Seu escritório era apertado e bagunçado, mas ela me deu total atenção enquanto eu explicava minha situação. 250 mil é uma quantia significativa, ela disse quando terminei. A senhora já considerou prestar queixa-crime? Não sei se quero fazer isso. Por que não? Era uma pergunta justa. Por que eu estava protegendo um homem que não demonstrou nenhuma consideração por mim? Suponho que porque éramos casados. Porque mandá-lo para a prisão não vai me devolver meu dinheiro. Mas pode impedi-lo de fazer isso com outra pessoa. Eu não tinha pensado nisso. A possibilidade de Ricardo encontrar outra mulher vulnerável para explorar, de encantar alguém e conseguir acesso à conta de poupança de outra pessoa. Deixe-me pensar sobre isso, eu disse. Patrícia passou 1 hora explicando o processo de divórcio, o cronograma, os custos prováveis. Mesmo com assistência jurídica, eu precisaria pagar as custas processuais e outras despesas. Cerca de R$ 4.000 no total, se Ricardo não contestasse nada. Possivelmente muito mais se ele brigasse. Com base no que a senhora me disse, acho que podemos apresentar um caso forte para que a senhora fique com a casa e quaisquer outros bens que restarem. O jogo e o abuso financeiro funcionarão a seu favor. E se ele alegar que sou mentalmente incompetente? A senhora tem algum diagnóstico de condição de saúde mental? Alguma deficiência cognitiva? Não. Então ele pode alegar o que quiser. Não se sustentará no tribunal sem provas médicas. Saí do escritório de Patrícia me sentindo mais confiante do que nas últimas semanas. Eu tinha representação legal, um plano para seguir em frente e um lugar para ficar enquanto o divórcio prosseguia. Pela primeira vez desde a morte de Davi, senti que poderia ter um futuro. Naquela noite, Sara ligou para o apartamento de Joana. Mãe, o que você está fazendo? O pai está desesperado. Ele diz que você se mudou, que está falando em divórcio. Eu me mudei e estou falando em divórcio. Por causa de dinheiro? Você vai destruir nossa família por causa de dinheiro? Vou me proteger de mais abusos. Se isso destruir a família, é porque a família foi construída sobre minha exploração. Isso é ridículo. O pai cometeu um erro. As pessoas cometem erros. As pessoas cometem erros, Sara. Elas não fazem planos sistemáticos de meses para roubar as economias de vida de seu cônjuge. Isso não é um erro. É uma escolha. Ele está procurando ajuda.
Ele vai aos jogadores anônimos. Bom para ele. Ele deveria procurar ajuda. Mas isso não significa que eu tenha que continuar casada com ele enquanto ele faz isso. E os seus votos? E na alegria e na tristeza? E os votos dele? E a parte em que ele prometeu me amar, honrar e zelar por mim? Quando foi a última vez que ele fez alguma dessas coisas? Sara ficou em silêncio por um momento. Quando falou novamente, sua voz era mais baixa, mais incerta. Eu não quero que nossa família se desfaça. Nossa família se desfez quando seu pai decidiu me roubar, em vez de conversar comigo sobre seus problemas. Eu não causei isso e não posso consertar. Onde você está ficando? Com uma amiga. Que amiga? Não conheço nenhuma amiga sua. Essa afirmação deveria ter sido chocante, mas não foi. Sara não conhecia minhas amigas porque eu não tinha amigas. Passei 32 anos tão focada nas necessidades da minha família que nunca desenvolvi relacionamentos fora do casamento e da maternidade. Exceto por Joana. A gentil e generosa Joana que me ofereceu abrigo quando minha própria filha não o fez. Você não precisa saber onde estou, Sara. Estou segura e estou tomando decisões sobre minha própria vida. O pai acha que você pode se machucar. O pai está projetando sua própria culpa em mim. Não tenho intenção de me machucar. Na verdade, pela primeira vez em meses, estou focada em me proteger. Você não pode simplesmente voltar para casa e resolver as coisas? Não há nada para resolver. Seu pai é um viciado em jogos que roubou as economias da minha vida e depois me culpou por ficar chateada com isso. Isso não é um problema de casamento. É um problema de crime. Desliguei antes que ela pudesse argumentar mais. Então desliguei meu telefone para que nem ela nem Ricardo pudessem me ligar de volta. 3 dias depois, eu estava arrumando livros na biblioteca quando Joana se aproximou de mim com uma expressão preocupada. Lúcia, tem um homem aqui perguntando por você. Ele diz que é seu marido. Meu sangue gelou. Ele está com raiva. Ele parece chateado. Eu disse a ele que você não estava disponível, mas ele insistiu em esperar. Olhei para a recepção e vi Ricardo sentado em uma das cadeiras de leitura, olhando para mim. Mesmo do outro lado da sala, eu podia ver a tensão em sua postura, a raiva mal controlada em seu rosto. Eu cuido disso, disse a Joana. Caminhei lentamente até Ricardo, tentando projetar uma confiança calma, embora meu coração estivesse acelerado. Você precisa ir embora, eu disse em voz baixa. Este é o meu local de trabalho. Seu local de trabalho? Você quer dizer este emprego de meio período que não te paga praticamente nada? Foi isso que você escolheu em vez do nosso casamento? Vários frequentadores da biblioteca ergueram os olhos de seus livros. Ricardo estava falando alto o suficiente para chamar a atenção, o que eu suspeitava ser intencional. Ele estava tentando me envergonhar, me forçar à submissão através da humilhação pública. Eu escolhi a dignidade em vez do abuso, eu disse, mantendo minha voz baixa. Escolhi o autorrespeito em vez da exploração. Exploração? Eu te sustentei por 32 anos. Te dei um lar, uma família, uma vida. E você está chamando isso de exploração? Você me sustentou? Ricardo, eu trabalhei durante todo o nosso casamento. Contribuí para a renda familiar, administrei a casa, criei nossos filhos. O que exatamente você me deu que eu não ganhei? Um casamento. Uma parceria. Parceria? É assim que você chama roubar sistematicamente de sua parceira? É assim que você chama mentir, jogar e ameaçar internar sua parceira? O rosto de Ricardo ficou vermelho. Ele se levantou abruptamente, pairando sobre mim de uma forma que pareceu ameaçadora. Você está destruindo tudo, ele sibilou. Nosso casamento, nossa família, o respeito dos nossos filhos por sua mãe. Pelo quê? Por dinheiro que já se foi? Pelo meu direito de ser tratada como um ser humano em vez de um recurso a ser explorado. Eu nunca te explorei. Você roubou 250 mil reais de mim, Ricardo, depois que nosso filho morreu. Enquanto eu estava de luto? Como isso não é exploração?
Vários frequentadores da biblioteca estavam olhando abertamente agora. Joana apareceu ao meu lado, sua presença oferecendo apoio. Senhor, o senhor precisa baixar a voz ou sair do prédio, ela disse com firmeza. Ricardo olhou para Joana com desprezo. Quem é você para me dizer o que fazer? Isso é entre mim e minha esposa. Esta é a minha biblioteca, e você está incomodando os outros frequentadores. Baixe a voz ou saia. Observei Ricardo calcular suas opções. Ele poderia fazer uma cena maior e provavelmente ser banido da biblioteca permanentemente. Ou poderia recuar e tentar uma abordagem diferente. Ele escolheu recuar, mas não com graça. Isso não acabou, Lúcia. Você não pode se esconder de suas responsabilidades para sempre. Depois que ele saiu, fiquei no meio da biblioteca tremendo. Vários frequentadores se aproximaram para perguntar se eu estava bem, para oferecer ajuda se eu precisasse. A bondade deles quase me levou às lágrimas. Você está bem? Joana perguntou. Acho que sim, mas estou preocupada com o que ele pode fazer a seguir. Naquela noite, Joana e eu conversamos sobre planejamento de segurança. Pesquisamos recursos sobre violência doméstica, mesmo que Ricardo não tivesse sido fisicamente violento. O abuso financeiro e a manipulação emocional muitas vezes escalam, especialmente quando o agressor sente que está perdendo o controle. Você deveria documentar tudo, Joana aconselhou. Cada ameaça, cada contato, cada incidente. Se isso piorar, você precisará de provas. Comecei um diário naquela noite, anotando tudo o que conseguia lembrar sobre o comportamento de Ricardo nos últimos meses. As mentiras, a manipulação, o roubo, as ameaças. Ao reler, fiquei chocada com o padrão de abuso que eu estava suportando sem nem mesmo reconhecê-lo como tal. 2 semanas depois, Patrícia ligou com notícias. O advogado do Ricardo entrou em contato comigo. Ela disse. Eles querem negociar. Que tipo de negociação? O Ricardo está disposto a concordar com um divórcio consensual se você abrir mão de qualquer reivindicação de compensação pelo dinheiro que ele pegou. De jeito nenhum. Eu disse a eles que você diria isso. Eles voltaram com outra oferta. Ele lhe dará a casa, quitada, se você assinar um acordo de confidencialidade. Um acordo de confidencialidade. Ricardo queria comprar meu silêncio, me impedir de contar às pessoas o que ele havia feito comigo. O que isso significa exatamente? Significa que você não poderia discutir o abuso financeiro publicamente. Não poderia contar a amigos, familiares, nem mesmo a futuros parceiros românticos sobre o que aconteceu em seu casamento. Ele quer que eu minta por ele. Ele quer proteger sua reputação. Pensei em Davi, na promessa que fiz a ele. Na minha avó, que deixou um casamento abusivo quando era escandaloso fazê-lo. Em todas as mulheres que permaneceram em silêncio sobre o abuso porque suas reputações importavam mais do que sua dignidade. Não, eu disse. Não vou assinar nada que exija que eu minta sobre o que ele fez comigo. Era o que eu esperava que você dissesse. Vou dizer ao advogado dele que não estamos interessadas. O processo de divórcio avançou lentamente pelo sistema judicial. Ricardo continuou morando em nossa casa, mas eu fiquei com Joana. Eu estava dormindo melhor, comendo melhor, me sentindo mais forte a cada dia. Minha vida era menor do que antes. Sem casa para manter, sem marido para gerenciar, sem jantares de família para coordenar, mas também era mais pacífica. Comecei a passar meu tempo livre lendo novamente, algo que havia abandonado anos atrás porque Ricardo reclamava que eu não estava prestando atenção nele quando tinha um livro nas mãos. Redescobri meu amor por romances de mistério, por biografias de mulheres fortes, por poesia que falava de experiências que eu só agora me permitia reconhecer. Joana e eu desenvolvemos rotinas juntas. Café e leitura de jornal nas manhãs de sábado. Passeios de domingo à tarde pelo Parque Ibirapuera. Jantares durante a semana onde conversávamos sobre livros, política, nossos sonhos para o futuro. Percebi que nunca tive uma amizade como essa. Igual, recíproca, baseada em respeito mútuo e afeto genuíno.
3 meses depois de deixar Ricardo, eu estava indo para o trabalho quando meu telefone tocou. Era Sara. Mãe, preciso te contar uma coisa. Sua voz soava diferente, mais baixa, mais incerta do que o habitual. O que foi? Descobri de onde o pai tem conseguido dinheiro desde que você saiu. Meu estômago se contraiu. De onde? Ele tem vendido coisas da sua casa. A porcelana da sua avó, as joias da sua mãe, alguns dos seus livros. Ele colocou um anúncio na OLX. Parei de andar e sentei em um banco próximo. Ricardo estava vendendo minhas posses, minha herança das mulheres da minha família. Itens que guardavam memórias e significado além de seu valor monetário. Você tem certeza? Eu vi o anúncio. Ele está chamando de itens de venda de espólio. Mas eu reconheço as descrições. Mãe, sinto muito. Eu não sabia que ele estava fazendo isso. Quanto ele vendeu? Não sei. Mas o anúncio está no ar há semanas. A porcelana da minha avó, que me foi dada no dia do meu casamento com a promessa de que eu a passaria para minha própria filha um dia. As joias da minha mãe, usadas na igreja todos os domingos por 40 anos. Minha coleção de livros de primeira edição, acumulada ao longo de décadas de busca cuidadosa em sebos. Tudo vendido para estranhos para financiar o vício de Ricardo em jogos ou pagar advogados para lutar em nosso divórcio. Sara, preciso que você faça algo por mim. O quê? Preciso que você vá até a casa e tire fotos do que sobrou. Documente o que ele vendeu, em que condição a casa está. Você pode fazer isso? Sim. Mãe, eu realmente sinto muito. Sei que não te apoiei, mas estou começando a entender pelo que você tem passado. Começando a entender. Depois de meses me chamando de dramática e egoísta, Sara estava começando a entender que seu pai estava sistematicamente destruindo tudo o que eu trabalhei para construir. Naquela noite, Sara me enviou dezenas de fotos. A casa parecia estar sendo depenada. Paredes nuas onde minha arte costumava ficar. Prateleiras vazias onde meus livros eram exibidos. A mesa da sala de jantar tinha sumido. A mesa onde comemos milhares de refeições em família juntos. Mas a perda mais devastadora foi o ateliê de costura da minha mãe. Eu o mantive exatamente como ela o deixou quando morreu 10 anos atrás. Sua máquina, sua coleção de tecidos, seus moldes e aviamentos e todas as ferramentas de seu ofício. Era um santuário para sua memória, um lugar onde eu ainda podia me sentir conectada a ela. Ricardo havia vendido tudo. A máquina de costura antiga, o tecido vintage, até a pequena cadeira de balanço onde minha mãe costumava sentar enquanto costurava colchas à mão para seus netos. Chorei naquela noite mais do que chorei desde o funeral de Davi. Não apenas pelos bens perdidos, mas pelo que eles representavam. Ricardo não estava apenas roubando dinheiro de mim. Ele estava apagando minha história, destruindo minha conexão com as mulheres que me moldaram, eliminando qualquer evidência física da vida que construí antes de me casar com ele. Na manhã seguinte, liguei para Patrícia. Ele está vendendo meus bens pessoais, eu disse. Heranças de família, itens herdados, coisas que nunca foram bens conjugais. Isso é outra forma de abuso, Patrícia disse sombriamente. Podemos pedir uma ordem judicial de emergência para impedi-lo, mas recuperar seus bens pode ser difícil se já foram vendidos. Eu quero prestar queixa-crime. Tem certeza? Tenho certeza. Ele roubou dinheiro de mim e agora está roubando bens. Isso tem que parar. Prestar queixa-crime contra meu marido parecia surreal. Sentei em uma delegacia no centro de São Paulo, dando um depoimento a um detetive que parecia mais jovem do que meu filho teria sido. Expliquei sobre as contas bancárias, o jogo, as vendas de bens. Forneci documentação, extratos bancários, fotos, as próprias admissões de culpa de Ricardo. Isso é definitivamente um comportamento criminoso, o detetive me assegurou. Vamos investigar e provavelmente apresentar queixa dentro de uma semana. Quando saí da delegacia, senti algo que não experimentava há meses. Poder. Pela primeira vez desde que descobri a traição de Ricardo, eu estava revidando em vez de apenas suportar. Eu estava me recusando a ser uma vítima.
A prisão aconteceu em uma manhã de quarta-feira. Sara me ligou, chorando. Prenderam o pai no escritório dele, ela soluçou. Todo mundo viu. Os colegas de trabalho, o chefe. Ele foi demitido. Eu deveria ter sentido pena dele. 32 anos de casamento, 2 filhos juntos, décadas de história compartilhada. Eu deveria ter sentido algo além de uma satisfação sombria, mas não senti. Ricardo havia destruído sistematicamente minha segurança financeira, meu bem-estar emocional, minhas relações familiares, meu senso de autoestima. Ele jogou fora meu futuro e depois vendeu meu passado para financiar seu vício. Sua humilhação pública era uma consequência natural de suas próprias escolhas. Sinto muito que você tenha tido que ver isso, disse a Sara. Mas seu pai causou isso a si mesmo. Você não pode retirar a queixa? Não pode dar a ele outra chance? Outra chance. Quantas chances eu deveria dar a um homem que via meu perdão como permissão para continuar me abusando? Não, Sara. Não posso. E não vou retirar a queixa. Mas ele é meu pai. E eu sou sua mãe. A mãe que ele roubou, para quem mentiu e a quem abusou emocionalmente enquanto eu estava de luto pela morte de seu irmão. Onde estava sua preocupação por mim quando precisei de apoio? Sara ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz era pouco mais que um sussurro. Não sei. Acho que pensei que você era forte o suficiente para lidar com qualquer coisa. Nunca pensei no que você poderia precisar. Forte o suficiente para lidar com qualquer coisa. Deveria ser um elogio, mas parecia uma maldição. Eu fui tão forte, tão capaz, tão infinitamente resiliente, que minha própria família esqueceu que eu era humana. Eles esperavam que eu absorvesse qualquer dano que infligissem e continuasse funcionando, continuando a dar, continuando a servir às suas necessidades enquanto as minhas não eram atendidas. Eu sou forte, disse a Sara. Forte o suficiente para me recusar a ser abusada mais. Forte o suficiente para exigir o respeito que ganhei. Forte o suficiente para escolher meu próprio bem-estar, em detrimento do conforto dos outros. Ricardo foi libertado sob fiança no dia seguinte. Seu advogado ligou para Patrícia imediatamente, pedindo outra negociação. Agora eles estão te oferecendo tudo, Patrícia me disse. A casa, a previdência privada dele, até mesmo um compromisso de pagar a dívida do cartão de crédito que ele acumulou jogando. Em troca de retirar as acusações criminais? Sim. Pensei sobre isso por 3 dias. A parte prática do meu cérebro dizia para aceitar o acordo. Eu teria segurança financeira, um lugar para morar, alguma compensação pelo que perdi. As acusações criminais desapareceriam e eu poderia seguir com minha vida. Mas a parte do meu cérebro que se lembrava da coragem da minha avó dizia algo diferente. Dizia que comprar meu silêncio era apenas outra forma de controle, outra maneira de Ricardo evitar a responsabilidade por suas ações. Não vou retirar as acusações, disse a Patrícia. Mesmo que isso signifique conseguir menos no acordo de divórcio? Mesmo assim, o que ele fez foi criminoso. Ele deve enfrentar as consequências criminais. O julgamento de Ricardo foi marcado para 6 meses depois. Nesse ínterim, continuei morando com Joana, trabalhando na biblioteca, construindo uma vida que pertencia inteiramente a mim. Comecei a ter aulas de pintura em um centro comunitário. Não pintava desde o ensino médio, mas descobri que ainda me lembrava de como ver cores e luz, como traduzir emoções em pinceladas. Minhas pinturas eram amadoras, mas eram minhas. Elas expressavam sentimentos que mantive escondidos por décadas. Também comecei a ser voluntária em um abrigo para mulheres vítimas de violência, ajudando outras mulheres a navegar no sistema legal e encontrar recursos para recomeçar. Muitas delas tinham minha idade, ou mais. Mulheres cujas famílias exploraram sua natureza cuidadora, até que não tivessem mais nada para dar. Como você encontra coragem para recomeçar? Uma mulher me perguntou. Ela tinha 73 anos. Fora casada por 51 anos com um homem que controlava todos os aspectos de sua vida. Você se lembra que sobreviveu a tudo o que aconteceu com você até agora.
eu disse a ela. Você se lembra que é mais forte do que imagina. E você se lembra que estar sozinha é melhor do que ser maltratada. Na noite anterior ao julgamento de Ricardo, não consegui dormir. Fiquei pensando em Davi, na promessa que fiz a ele de nunca deixar ninguém se aproveitar de mim novamente. Eu mantive essa promessa, mas a um custo enorme. Perdi meu casamento, a maioria dos meus relacionamentos familiares, minha segurança financeira, minha casa. Mas também ganhei algo. Ganhei minha dignidade. Ganhei o conhecimento de que era capaz de me defender, mesmo quando era difícil, doloroso e solitário. Ganhei a amizade de pessoas que me valorizavam por quem eu era, não pelo que eu podia fazer por elas. O julgamento durou 3 dias. Testemunhei sobre o abuso financeiro, a manipulação emocional, o roubo de meus bens. O advogado de Ricardo tentou me retratar como uma ex-esposa vingativa em busca de vingança, mas as evidências eram esmagadoras. Registros financeiros mostrando o roubo sistemático de minhas contas. Fotos da minha casa despojada de tudo de valor. Testemunho de Sara sobre as mentiras e manipulações de seu pai. Até mesmo testemunho dos ex-colegas de trabalho de Ricardo sobre seu comportamento errático e ausências inexplicadas. Ricardo foi condenado por várias acusações: abuso contra idoso, furto, estelionato. O juiz o sentenciou a 2 anos de prisão, 5 anos de liberdade condicional e ordenou que ele pagasse restituição total por tudo o que roubou de mim. Senhor Ricardo, disse o juiz durante a sentença, o senhor violou a confiança mais básica que existe entre parceiros casados. O senhor explorou o amor e a lealdade de sua esposa para financiar seu vício em jogos. A lei existe para proteger pessoas vulneráveis exatamente deste tipo de abuso. Pessoas vulneráveis. Até o juiz reconheceu o que minha própria família se recusou a ver, que eu estava vulnerável após a morte de Davi, e Ricardo explorou deliberadamente essa vulnerabilidade. Após a sentença, Sara se aproximou de mim no corredor do tribunal. Mãe, eu te devo um pedido de desculpas. Um grande. Sim, você deve. Eu estava errada sobre tudo. Estava errada em te chamar de dramática. Estava errada em me recusar a te ajudar. Estava errada em pensar que você deveria simplesmente perdoar e esquecer o que o pai fez com você. Por que foi preciso uma condenação criminal para você entender isso? Sara ficou em silêncio por um momento, lágrimas escorrendo por seu rosto. Porque eu não queria acreditar que o pai era capaz do que ele fez com você. Porque admitir que ele era abusivo significava admitir que eu falhei em proteger minha própria mãe quando ela mais precisava. Olhei para minha filha. Olhei de verdade para ela pela primeira vez em meses. Ela tinha 47 anos, lutando com seus próprios problemas de casamento, lutando para criar adolescentes e gerenciar uma carreira e cuidar de pais idosos. Ela me falhou quando eu mais precisei, mas ela era humana. Humanos cometem erros, mesmo os terríveis. Eu aceito seu pedido de desculpas, eu disse. Mas preciso que você entenda que meu relacionamento com seu pai acabou permanentemente. Não vou visitá-lo na prisão. Não vou atender seus telefonemas. Não vou retomar nosso casamento quando ele for libertado. Eu entendo. E preciso que você entenda que reconstruir nosso relacionamento levará tempo. Você me machucou profundamente quando se recusou a me apoiar. Eu sei. Eu quero fazer melhor. Então comece respeitando minhas decisões. Comece me tratando como uma pessoa cujos sentimentos importam, não apenas como uma mãe que existe para servir às necessidades de todos os outros. 6 meses depois, voltei para a casa que me foi concedida no acordo de divórcio. Parecia estranho no início, andar por cômodos onde Ricardo viveu, mentiu e me roubou. Mas, gradualmente, comecei a transformar o espaço em algo que refletia quem eu estava me tornando, em vez de quem eu fui. Transformei o escritório de Ricardo em um ateliê de arte. Pintei as paredes com cores vivas. Amarelo na cozinha, lavanda no meu quarto, verde sálvia na sala de estar. Comprei móveis novos, não porque pudesse pagar,
mas porque merecia viver em um espaço que parecesse acolhedor e confortável. Mantive o quarto de Davi exatamente como estava. Isso não era sobre viver no passado. Era sobre honrar sua memória e o amor que compartilhamos. Sara e eu começamos a almoçar juntas uma vez por mês. Nosso relacionamento era diferente do que fora antes. Mais cuidadoso, mais igual. Ela me tratava com o respeito devido a uma adulta independente, em vez da displicência casual que ela demonstrou quando pensou que eu não tinha escolha a não ser aceitar qualquer tratamento que ela oferecesse. Meus netos começaram a me visitar novamente. Eles estavam sem jeito no início, confusos com as mudanças em nossa família, incertos sobre como se relacionar com uma avó que não estava mais totalmente focada em seu conforto e conveniência. Mas as crianças se adaptam rapidamente. Eles aprenderam que eu ainda estava interessada em suas vidas, ainda disposta a fornecer apoio e orientação, mas que eu também tinha limites. Eu não seria manipulada ou tida como certa. Eu não sacrificaria meu bem-estar pela facilidade de ninguém. Joana e eu continuamos amigas próximas. Ela me deu abrigo quando eu mais precisei, me mostrou como é a amizade genuína. Viajamos juntas. Pequenas viagens no início, escapadas de fim de semana para lugares que eu sempre quis ver, mas nunca priorizei porque Ricardo não estava interessado. Um ano após a condenação de Ricardo, recebi uma carta dele da prisão. Ele afirmava ter encontrado Deus, estar frequentando reuniões de jogadores anônimos, estar pronto para se desculpar e se redimir pelo que fez comigo. Joguei a carta fora sem terminar de ler. 2 semanas depois, ele ligou. A prisão permitia que os detentos fizessem chamadas a cobrar, mas o destinatário tinha que aceitar as cobranças. Quando o sistema automático disse uma chamada de Ricardo, eu desliguei. Ele tentou ligar várias outras vezes nos meses seguintes. Às vezes eu atendia apenas o tempo suficiente para desligar. Às vezes, eu não atendia de jeito nenhum. Sara me perguntou uma vez por que eu não falava com ele. Porque não há nada que ele pudesse dizer que mudaria o que ele fez comigo. Eu expliquei. Porque o perdão não é algo que ele pode exigir, e a redenção não é algo que ele pode encenar para meu benefício. Mas talvez ele tenha mudado genuinamente. Talvez. Isso é bom para ele e para qualquer um que escolha ter um relacionamento com ele no futuro. Mas isso não me obriga a dar a ele outra chance de me machucar. Você não acha que todo mundo merece perdão? Eu acho que todo mundo merece consequências por suas ações. Acho que as vítimas merecem o direito de escolher se, quando e como perdoar. E acho que o perdão é sobre a paz para a pessoa que o dá, não a absolvição para a pessoa que o recebe. Eu encontrei a paz. Não a paz de esquecer o que Ricardo fez comigo, mas a paz de saber que lutei. A paz de saber que me recusei a deixar seu abuso definir o resto da minha vida. A paz de saber que era forte o suficiente para sobreviver por conta própria. No 2º aniversário da morte de Davi, visitei seu túmulo pela primeira vez desde o funeral. Eu estava muito em carne viva, muito sobrecarregada pelo luto e pela traição para lidar com o peso emocional adicional. Mas agora eu estava pronta. Levei flores, rosas brancas, suas favoritas, e sentei ao lado de sua lápide por 1 hora, contando a ele sobre tudo o que mudou desde que ele morreu. Eu mantive minha promessa. Sussurrei. Não deixei ninguém se aproveitar de mim depois que você se foi. Foi mais difícil do que eu esperava, mas mantive minha promessa. O vento sussurrou pelas árvores ao redor do cemitério, e por um momento quase pude imaginar que era a voz de Davi me dizendo que estava orgulhoso. Naquela noite, eu pintei. Estava trabalhando em uma série de autorretratos. Não retratos literais, mas representações emocionais de diferentes estágios da minha jornada. A pintura em que trabalhei naquela noite era de uma mulher de pé sob a luz do sol, o rosto voltado para o céu, os braços estendidos em celebração, gratidão ou simples alívio. Eu tinha 73 anos. Morava sozinha em uma casa que era minha, em um bairro onde construí amizades genuínas com pessoas que valorizavam minha companhia. Tinha dinheiro suficiente para viver confortavelmente,
se não rica. Tinha uma filha que estava aprendendo a me respeitar e netos que estavam aprendendo que amor não significa exploração. Eu sobrevivi à pior traição que poderia imaginar e descobri que era mais forte do que jamais soube. 3 anos após a condenação de Ricardo, eu estava no supermercado quando vi um rosto familiar na fila do caixa à minha frente. Uma mulher mais velha, talvez da minha idade, pagando as compras com as últimas moedas enquanto um homem mais jovem ao lado dela mexia impacientemente no celular. Quando ela teve dificuldade em carregar as sacolas, o homem andou na frente sem oferecer ajuda. Quando ela pediu para ele ir mais devagar para que pudesse acompanhá-lo, ele respondeu rudemente que tinha outros lugares para ir. Quando ela tentou falar sobre uma consulta médica para a qual precisava de ajuda, ele a interrompeu para reclamar de seus próprios problemas. Observei essa interação com um reconhecimento crescente. Vi a mim mesma há 3 anos, invisível, inaudível, tida como certa por alguém que deveria estar me protegendo em vez de me explorar. Depois que o homem foi embora de carro, deixando a mulher sozinha sem ter como levar suas compras para casa, eu me aproximei dela. Com licença, eu disse. Estou passando pelo condomínio dos idosos. Posso te dar uma carona? O nome dela era Helena. Ela tinha 78 anos, e o homem era seu filho. Durante os 15 minutos de carro até seu apartamento, descobri que ela o sustentava financeiramente há anos, enquanto ele não lhe mostrava nada além de impaciência e desprezo. Sei que ele não quer ser indelicado, ela disse tristemente. Ele só está estressado com o trabalho. Ouvi minha própria voz de anos atrás, dando desculpas para pessoas que não as mereciam. Gostaria de tomar um café algum dia? Perguntei enquanto a ajudava a carregar as compras escada acima. Helena pareceu surpresa. Você gostaria de tomar um café comigo? Eu gostaria da companhia. E tenho algumas experiências com as quais acho que você pode se identificar. Começamos a nos encontrar para tomar café uma vez por semana. Helena me lembrava de mim mesma antes de aprender a valorizar meu próprio valor. Ela era gentil, generosa, infinitamente doadora e completamente incapaz de ver que sua bondade estava sendo explorada. Lenta e cuidadosamente, comecei a compartilhar minha história. Contei a ela sobre a traição de Ricardo, sobre a falta inicial de apoio de Sara, sobre a batalha legal e o longo processo de reconstruir minha vida. Contei a ela sobre aprender a diferença entre ser amorosa e ser usada. Mas como você encontrou coragem para lutar? Helena perguntou uma tarde. Lembrei que meu filho queria que eu estivesse segura e respeitada. Eu disse. Lembrei que valia a pena lutar por mim, mesmo que ninguém mais parecesse pensar assim. Helena ficou em silêncio por um longo tempo. Então, tão baixo que quase não consegui ouvir. Acho que ninguém lutaria por mim. Eu lutaria, eu disse. Estou aqui. Estou ouvindo e acredito que você merece algo melhor do que está recebendo. Helena levou 8 meses para encontrar a coragem de estabelecer limites com seu filho. 8 meses de conversas semanais no café, de encorajamento gentil, de apoio prático enquanto ela aprendia a dizer não às suas exigências por dinheiro, e sim às suas próprias necessidades. Quando seu filho percebeu que seu acesso aos recursos dela estava sendo restringido, ele reagiu com uma raiva previsível. Ele a acusou de ser egoísta, de não se importar com a família, de escolher estranhos em vez de seu próprio filho. Isso soa familiar, disse a Helena depois que ela descreveu o confronto. O que você fez quando sua família disse coisas assim? Lembrei que as pessoas que realmente te amam não te punem por ter limites. Lembrei que ser parente de alguém não lhes dá o direito de te maltratar. Helena era mais forte do que acreditava. Uma vez que começou a se defender, descobriu reservas de coragem que não sabia que possuía. Ela se juntou a um grupo de defesa dos idosos, começou a ser voluntária em um centro de alfabetização, começou a ter aulas de arte. 6 meses atrás, ela se mudou para um apartamento menor que podia pagar com sua própria renda. Seu filho ainda liga ocasionalmente, ainda tenta manipulá-la para lhe dar dinheiro, mas ela aprendeu a reconhecer a manipulação pelo que é.
Nunca pensei que poderia ser feliz morando sozinha, ela me disse recentemente. Mas estou mais feliz do que estive em anos. Ver a transformação de Helena me lembrou de minha própria jornada. O terror daqueles primeiros dias depois de deixar Ricardo. A incerteza avassaladora do processo de divórcio. O processo lento e doloroso de aprender a confiar em meu próprio julgamento novamente. Mas também o surgimento gradual de uma força que eu não sabia que tinha. A alegria de tomar decisões com base em minhas próprias preferências, em vez das exigências de outras pessoas. A paz de viver sem constantemente pisar em ovos ou gerenciar as emoções de outra pessoa. Tenho 75 anos agora. Meu cabelo é completamente grisalho e não me preocupo mais em tingí-lo. Minhas mãos são artríticas e subir escadas é mais difícil do que costumava ser. Mas acordo todas as manhãs em minha própria casa. Faço o café do jeito que gosto. Passo meu dia fazendo coisas que são importantes para mim. Sara e eu almoçamos uma vez por mês. Nosso relacionamento nunca será o que era antes de eu entender o quão pouco ela me valorizava, mas é honesto agora. Ela me trata com respeito, pergunta sobre minha vida, me inclui nas decisões familiares que me afetam. Meus netos são jovens adultos agora, trilhando seus próprios caminhos no mundo. Eles vêm me visitar não porque precisam de algo de mim, mas porque gostam da minha companhia. Eles pedem meu conselho sobre faculdade, sobre relacionamentos, sobre os desafios de se tornar independente em uma cidade cara. Eu lhes digo o que gostaria que alguém tivesse me dito na idade deles. Que amor sem respeito não é realmente amor. Que bondade sem limites permite a crueldade. Que cuidar de si mesmo não é egoísmo. É necessário. Ricardo foi libertado da prisão há 18 meses. Ouvi através de Sara que ele se mudou para a Bahia. Recomeçou em um lugar onde ninguém sabia de seus crimes. Não sei se ele ainda está jogando, se encontrou alguém novo para explorar, se mudou genuinamente ou apenas se tornou melhor em esconder seus problemas. Não me importo. Sua história não está mais conectada à minha, exceto pela história e pelos filhos compartilhados. Qualquer redenção ou destruição que o aguarda é responsabilidade dele, não minha. No mês passado, recebi uma carta de uma mulher de Minas Gerais que leu sobre meu caso online. O marido dela estava roubando de sua conta de aposentadoria para financiar um vício em drogas, e ela estava lutando com a decisão de prestar queixa-crime. Todos me dizem que eu deveria perdoá-lo e resolver as coisas, ela escreveu. Dizem que o casamento é sobre perdão, mas não acho que possa confiar nele novamente. Você lutou com os mesmos sentimentos? Escrevi de volta naquela tarde. Contei a ela sobre o aviso de Davi, sobre a promessa que fiz a ele, sobre o longo caminho de vítima a sobrevivente. Disse a ela que o perdão era uma escolha que ela poderia fazer por sua própria paz, mas que não exigia que ela permanecesse em uma situação perigosa ou aceitasse abuso contínuo. Você merece estar segura, escrevi. Você merece ter seus limites respeitados. Você merece viver sem medo de ser explorada por alguém que afirma te amar. Confie em si mesma. Você sabe o que precisa fazer. Incluí meu número de telefone e disse para ela ligar se precisasse de alguém para ouvir que a entenderia. Ela ligou 3 dias depois. Conversamos por 2 horas. No final da nossa conversa, ela decidiu contatar um advogado. Recebi mais 4 cartas desde então, de mulheres em situações semelhantes. Cada vez, eu respondo. Cada vez, ofereço todo o apoio e encorajamento que posso. Cada vez, lembro-me de quão sozinha me senti quando estava tentando descobrir como escapar do abuso de Ricardo. Talvez este seja o meu propósito agora. Talvez sobreviver à minha própria provação tenha sido uma preparação para ajudar outras mulheres a sobreviverem às delas. Talvez minha história importe não apenas porque é minha, mas porque também é delas. Ontem foi o aniversário de Davi. Ele teria feito 40 anos hoje. Passei a manhã em seu túmulo e a tarde pintando um retrato dele de memória. Não como um jovem doente morrendo em uma cama de hospital, mas como uma criança saudável rindo em um balanço, cheio de alegria e possibilidade. Enquanto pintava,
Pensei na promessa que fiz a ele. Pensei em como manter essa promessa me custou meu casamento, minha segurança financeira, a maioria dos meus relacionamentos familiares. Pensei em como isso também me deu minha dignidade, minha independência, meu senso de autoestima. Pensei na mulher que eu era há 3 anos, assustada, isolada, convencida de que não tinha escolha a não ser aceitar qualquer tratamento que recebesse. Pensei na mulher que sou agora, forte, confiante, cercada por pessoas que me valorizam por quem sou, em vez do que posso fazer por elas. A transformação não foi fácil. Houve dias em que me perguntei se havia feito a escolha certa, se o custo da liberdade era muito alto, se estava destinada a passar meus anos restantes sozinha e lutando. Mas esses dias se tornaram cada vez mais raros. À medida que construía uma vida baseada no respeito mútuo em vez da exploração, à medida que formava amizades baseadas no afeto genuíno em vez da obrigação, à medida que aprendia a tomar decisões com base em minhas próprias necessidades em vez das exigências de outras pessoas, a solidão que eu temia se revelou uma solitude que eu valorizava. Estou sozinha, mas não sou solitária. Sou independente, mas não estou isolada. Sou mais velha, mas também sou mais forte. Esta manhã, acordei em meu quarto ensolarado, na casa que é minha, na vida que construí das cinzas de tudo o que pensei que queria. Fiz café, li as notícias e planejei o dia seguinte. Almoço com Helena, uma aula de pintura à tarde, jantar com Joana. Pequenos prazeres, rotinas simples, mas tornadas preciosas pelo conhecimento de que são escolhidas em vez de impostas, que refletem minhas preferências em vez das exigências de outra pessoa, que fazem parte de uma vida vivida nos meus próprios termos. Quero te perguntar uma coisa, e quero que você realmente pense na sua resposta. Você já se pegou dando desculpas para alguém que estava te maltratando? Você já ficou em um relacionamento, romântico, familiar ou outro, porque tinha medo de ficar sozinha? Você já se doou tanto aos outros que esqueceu quem você era por baixo de todo aquele serviço? Se algo nesta história soa familiar, se você se reconhece em minha jornada, ou na de Helena, ou na de qualquer mulher que já descobriu que amor sem respeito é apenas exploração com um marketing melhor, por favor, saiba disto. Você não está sozinha. Você não está louca. Você não está pedindo demais quando pede para ser tratada com dignidade humana básica. Você é forte o suficiente para sobreviver a quaisquer mudanças que precise fazer. Você é digna de relacionamentos baseados no respeito mútuo em vez de serviço unilateral. Você é valiosa como pessoa, não apenas como provedora de cuidados, dinheiro ou apoio emocional aos outros. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para exigir algo melhor. Nunca é tarde demais para escolher a si mesma. Se esta história te ajudou de alguma forma, se te fez sentir menos sozinha em suas próprias lutas, por favor, curta este vídeo e se inscreva neste canal. Compartilhe com alguém que talvez precise ouvir. Juntas, talvez possamos ajudar umas às outras a encontrar a coragem de reivindicar as vidas que merecemos. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por me deixar compartilhar esta jornada com você. Obrigada por me lembrar que sobreviver não era suficiente. Eu precisava aprender a prosperar. E eu aprendi. Finalmente, lindamente, completamente. Eu aprendi a prosperar.